paz do Senhor, meus queridos irmãos, glória a Deus, culto maravilhoso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué 6, para nós fazermos aqui a leitura juntos, amém? Vou dar um tempinho para vocês abrirem. Josué 6, versículo 1 ao 5. Que diz assim: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então Yahvé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marcharão todos, 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar aonde estiver posicionado. Amém? Vou contextualizar os irmãos o que estava acontecendo aqui nesse texto que lemos. Aqui estava próximo de se cumprir aquela promessa do povo entrar na terra de Canaã, o povo de Israel, certo? Josué estava ali comandando, né, estava ali liderando o povo. E ali já estava tudo armado, o Senhor já tinha dado uma palavra de que entregaria aquela cidade. E hoje nós vamos falar aqui, o tema da nossa ministração de hoje é obedecendo princípios imutáveis e instruções específicas de Deus para cada tempo das nossas vidas. E hoje nós vamos falar um pouquinho de instruções, tirando como base, nós estamos chique aqui, gente, tirando como base, aqui é o teclado, é o tecladista, tirando como base, o TDAH deu aqui uma falhada, deu falhada aqui no TDAH. Então, gente, nós vamos aqui ver exemplos na Bíblia de situações em que os princípios de Deus foram obedecidos e que as pessoas foram bem-sucedidas quando obedeceram a esses princípios, e exemplos de situações ruins que aconteceram com personagens da Bíblia quando não obedeceram. Amor, preocupa não, pode deixar, amor, fica para a próxima, senão vai me atrapalhando aqui, vai dando ruim, que aí eu vou desviando a atenção, eles tentando colocar ali o teclado. E aqui, gente, em Jericó, o que estava acontecendo? O Senhor deu uma palavra de que entregaria Jericó nas mãos do povo de Israel, que era a terra de Canaã. E ele deu instruções específicas. Primeiro veio uma promessa, só que a promessa, ela não tira de nós a responsabilidade de ação, de obediência. Então, primeiro a gente recebe uma palavra de Deus, uma direção, uma promessa. E depois o Senhor espera de nós um posicionamento, uma resposta a essa promessa, que é a nossa obediência, as instruções que Ele vai nos dar no decorrer do caminho. Porque existe um tempo, desde que o Senhor libera a palavra, libera uma promessa sobre as nossas vidas, até de fato concretizar, existe um processo longo. E durante esse processo, o Senhor vai nos dando instruções específicas. E é necessário que a gente esteja atento para obedecer essas instruções e obedecer não de maneira parcial, mas obedecer de maneira completa. Porque é com a obediência completa que nós alcançamos a promessa, que nós entramos na terra prometida. E aqui nós vamos ver que o Senhor ele deu instruções muito específicas. Então, primeiro ele deu uma promessa: eu já entreguei essa terra para vocês, eu já entreguei Jericó nas mãos de vocês. E Jericó era uma cidade muito fortalecida. Eles já sabiam que o povo de Israel ia tentar invadir a cidade. Só que acho que eles não estavam botando muita fé, porque os muros, eles eram fortalecidos em 2 camadas. E eram muralhas muito altas. Então, assim, não havia assim, uma brecha para que o povo pudesse entrar. Só que eles não imaginavam o que estava prestes a acontecer. Então, primeiro, Deus dá uma promessa e depois Ele dá estratégias específicas, que quais foram? Vocês vão rodear a cidade durante 7 dias. Mas primeiro vai acontecer o seguinte: você vai posicionar, Josué, primeiro, todos os guerreiros.
Depois, você vai escolher 7 sacerdotes. Cada sacerdote vai estar com um chofar, que é aquele instrumento de música. Cada sacerdote com um chofar. E atrás dos sacerdotes vai vir a Arca da Aliança. Você vai dar uma volta com o povo no primeiro dia. Enquanto os chofares são tocados, o povo está em silêncio. É para dar a volta e só tocar o chofar. Volta para o acampamento. Segundo dia, a mesma coisa. Dá uma volta, volta para o acampamento. Só o som do chofar. No terceiro dia, a mesma coisa. Mas no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. E no momento da 7ª volta, quando Josué ordenasse, bradai todos iam bradar em alta voz, dar um grito, e nesse momento os muros da cidade cairiam. E ali a direção era que, nesse momento, cada um do exército atacasse e lutasse aonde ele estivesse posicionado quando o muro caísse. Então, perceba, irmãos, a instrução foi assim, sem lógica, né? O povo poderia pensar, mas qual a lógica disso? Cantar, a gente vai aqui tocar o chofar, ou música, e rodear a cidade enquanto, né, tem o som da... Só que as coisas de Deus não têm lógica, não tem sentido mesmo. Tem coisas que o Senhor vai dar direção que parece loucura aos olhos dos homens. Porque a Bíblia fala isso, que a sabedoria de Deus é loucura aos olhos humanos. Só que o povo não questionou, porque Deus já tinha dado uma promessa, já tinha feito sinais e maravilhas, e essa é aquela geração que é a geração dos remanescentes. Porque vocês lembram que ali, né, o povo ficou 40 anos, quem era para herdar a terra prometida, não herdou, porque duvidaram dos milagres de Deus, e essa é a geração, os filhos que nasceram no deserto. Os pais morreram, e aqui são a geração que ia herdar a promessa. E eles foram obedientes a Deus, e por isso que eles estavam ali herdando a promessa. Então, eles não questionaram e fizeram isso. E às vezes é assim que Deus vai fazer na nossa vida. Ele vai liberar uma palavra, vai liberar uma promessa. E nós precisamos buscar do Senhor qual a direção, quais são as instruções específicas que Ele quer que a gente siga para que a gente alcance a promessa. E essa obediência, irmãos, ela não adianta ser de boca para fora, mas não ser de coração. Porque Deus, Ele vê aonde o homem não vê. Às vezes você pode estar ali obedecendo mais ou menos, ou às vezes mostrando, né, para às vezes uma figura de autoridade que você está obedecendo, mas no seu coração o Senhor está vendo que não está obedecendo. Então, as estratégias de Deus, ela envolve obediência detalhada, né, as instruções detalhadas. Então, o Senhor orientou quantos dias, quantas voltas, quem tocaria a trombeta e quando era para gritar. Então, você vê, a obediência não é do nosso jeito, não é da forma que a gente quer obedecer. O Senhor, Ele dá direções e é detalhado o que deve ser feito para obedecer, né? A obediência, ela é completa. Então, vou citar com vocês aqui alguns exemplos de obediência que nós vemos na Bíblia, que foram direcionados pelo Senhor, e eles foram obedientes à palavra do Senhor, começando por Pedro. A gente vê lá em Lucas 5, de 4 a 6, que Pedro, ele estava no barco com Jesus, e ele já havia tentado pescar a noite toda. Já tinha tentado sem sucesso. E tem um momento que o Senhor fala para Pedro, vai para a parte mais funda, Pedro, e lança a rede aqui. E Pedro fala, Senhor, eu já tentei pescar aqui a noite inteirinha, não teve sucesso, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E nesse momento, obedecendo, confiando na palavra do Senhor, confiando na direção que o Senhor deu naquele momento, a Bíblia fala que as redes saíram com tanto peixe, que parecia que ia arrebentar de tanto peixe. Então, nesse momento, ele obedeceu, ele não questionou, e o resultado foi abundância. Segundo exemplo que nós vemos na palavra do Senhor, Abraão. Quando Deus, ele pede, né? O Senhor fala assim, ó, Gênesis 22, 2. Então Deus lhe ordenou, toma Isaque, o teu filho, o teu único filho, a quem tu muito amas. E o Senhor aqui, ele parece que coloca o dedo na ferida, né? Pega o teu filho, teu único filho, aquele a quem tu muito amas, né? E vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei.
E ali ele foi, né? Pegou o menino, pegou tudo, e ele não questionou. Gente, imagina, se Deus mandasse para nós sacrificar o nosso filho. A gente ia falar, não, isso aqui não é Deus, não, é Satanás. Certeza que não é Deus falando isso daqui, não, é o capeta. A gente ia dizer qualquer coisa, ia inventar qualquer desculpa. Mas Deus pediu meu filho para eu botar no altar e sacrificar como se fosse um animal. Mas não. Abraão não questionou, Abraão não duvidou. Mas, gente, vocês acham que Deus já não sabia? Deus conhece todas as coisas, só que o Senhor fala lá na frente, quando Abraão ia, de fato, né, com o cutelo, bater na cabeça de Isaque, o anjo do Senhor aparece e fala, não estendes a mão contra o menino, agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Na verdade, o que Deus queria era uma entrega completa, queria o coração de Abraão, ele não queria o filho, ele queria o coração. Então, nossa obediência ela tem que ser completa, e ela começa no coração, onde ninguém vê. O outro exemplo, Ezequiel. A palavra do Senhor nos diz que, Ezequiel 37 diz assim, que Ezequiel, o Senhor levou, né, o Espírito, levou ele em espírito para um vale de ossos secos. E ali ele viu aquele exército de ossos secos, e o Senhor pergunta para ele, Ezequiel, porventura, pode voltar a viver esses ossos? E Ezequiel, assim, meio duvidoso, né, ele fala assim, Senhor, tu sabes, né? Acho que ele olhou aquela situação ali e falou assim, eu não sei de nada, mas o Senhor sabe. E aí o Senhor dá uma direção para Ezequiel, e ele fala, profetiza sobre esses ossos, você profetiza carne, profetiza vida, e ali Ezequiel começa a profetizar. De acordo com, se vocês abrirem lá depois para vocês lerem, ele vai dando direções também específicas. Profetiza carne, profetiza que se junte tendões, profetiza que se junte, e aí ele começa, eu profetizo vida, eu profetizo que se junte carne, e ele começa a ouvir o barulho do osso se juntando, se formando tendões, e ali um exército foi levantado daqueles ossos. Então, a gente vai analisando na Bíblia e vendo essas situações, e vai tudo parecendo uma grande loucura, mas a gente vê que as pessoas que viveram grandes experiências com Deus, foram aqueles que não duvidaram, e que obedeceram plenamente as instruções que o Senhor ia dando, né? Porque o milagre, ele começa justamente quando a gente começa a obedecer, mesmo sem entender. A gente vê o caso de Naamã. Naamã, 2 Reis 5, 9 a 14, esse eu vou ler com vocês. Pode só acompanhar, se conseguir colocar aqui no telão. 2 Reis 5, de 9 a 14. Que diz assim, Naamã foi com seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou o mensageiro dizer-lhe, vai lavar-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam, meu senhor e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele te pediu uma coisa simples, lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se limpa como a pele de um menino. E aqui a gente vê uma situação interessante. Naamã, ele era um guerreiro, ele era o chefe do exército do rei da Síria. Então, a Bíblia fala, no início aqui do texto, que ele era muito respeitado e honrado pelo próprio rei. Então, quando ele ouviu que Eliseu curava,
Ele imaginou, aqui vai descrevendo, ele imaginou que ele seria, né, recebido pelo próprio Eliseu, que ele seria tratado com honra, que o profeta ia botar a mão sobre ele e ele ia ser curado. E ali começa, desde o início, já foi quebrando todas as expectativas dele, porque o profeta nem recebeu ele, mandou um mensageiro falar com ele. E o mensageiro orientou que ele se lavasse no Jordão. E o rio Jordão naquela época, gente, era sujo, era uma água feia, não era uma água de um rio bonito, era uma água turva. E ali aí aqui ele fala, né? Se sentiu insultado, saiu, e os servos, ao aconselharem ele, né? Se fosse uma coisa difícil, você não faria? Mas perceba, gente, Deus, ele sabe a forma de trabalhar com cada um de nós. Ele sabe exatamente aonde ele tem que tocar, qual é a ferida, qual é a estrutura de orgulho que ele precisa quebrar na nossa vida, qual é a falha de caráter que ele precisa tocar para ser trabalhado. E vai ser exatamente nesse ponto que o Senhor vai requerer de nós a nossa obediência. E às vezes nós estamos tão envolvidos com a nossa vida que a gente não percebe que a gente está falhando miseravelmente nos testes que o Senhor está colocando diante de nós. A gente, às vezes, nem observa que foi uma direção de Deus, que foi uma instrução de Deus, e que a gente está deixando sobressair estruturas de mau caratismo e falhas drásticas da nossa alma, que precisam ser curadas, né? E aqui, ele se submeteu, e depois, no texto adiante, ele reconheceu que Deus era Deus, e ele volta lá em Eliseu para agradecer, queria dar presentes para Eliseu não aceitou, né? Aí dá outra pregação, porque aí um outro lá, servo de Eliseu, mau caráter, foi lá e queria receber os presentes que Eliseu recusou. Mas aqui a gente vai observando que quando a gente decide obedecer, o milagre acontece. Outro exemplo, a questão da Páscoa. Lá no Egito, quando estava prestes ali o povo a ser liberto do Egito, o Senhor deu uma direção. Cada um vai matar um cordeiro, vai aspergir nos umbrais das portas o sangue desse cordeiro. E quando eu passar para ferir o primogênito, aonde tiver o sangue aspergido, ali eu não vou matar o primogênito, a vida vai ser poupada. Mas o sinal de que a obediência foi feita é o quê? É o sangue nos umbrais da porta. E ali todos que obedeceram, que fizeram exatamente aquelas instruções que o Senhor orientou, tiveram seu filho poupado. E aqueles que não fizeram, que acharam, não tem nada a ver, ouviu-se o grito, né, dos meninos que foram mortos. Então, a gente vai observando vários exemplos na palavra do Senhor, e tem números. Eu peguei só alguns para a gente ter aqui uma palavra mais breve. Agora, temos também o contrário, exemplos de desobediência, de pessoas que não obedeceram instruções de Deus, que quebraram princípios bíblicos. E é aquela história, se você quebra um princípio, o princípio te quebra, né? O primeiro exemplo, Ananias e Safira. Naquela época, irmãos, de Ananias e Safira, o que acontecia? As pessoas viviam como igreja, a igreja primitiva, as pessoas tinham tudo em comum. Então, a orientação era que vendesse os seus bens e depositasse aos pés dos apóstolos. E ali os apóstolos iam administrar, para que nada faltasse para ninguém, né? Só que ninguém era obrigado a fazer isso, mas era uma orientação. E quem se voluntariasse, e muitos faziam isso, chegava diante dos pés dos apóstolos e vendia os seus bens. Então, esse casal, Ananias e Safira, o que aconteceu? Eles queriam mostrar para as pessoas que estavam obedecendo, mas não estavam. Então, o que eles fizeram? Eles venderam uma propriedade, combinaram entre si de ficar com uma parte do valor e chegaram diante de Pedro, o apóstolo, para entregar, dizendo que tinha entregado tudo. E aí, eu nunca tinha me atentado no texto, quando eu fui estudar eu vi. Eles não chegaram juntos. Chegou primeiro Ananias e depois chegou Safira, né? Então, quando chegou ali o marido e falou para Pedro, né? Está aqui as propriedades, está aqui, né, o recurso. E Pedro já sabia, porque o Espírito Santo falou para Pedro, né? E ele falou assim, está entregando tudo? E ele falou, estou entregando tudo. E ele falou, por que você está enganando o Espírito Santo de Deus? Porque foi para o Espírito Santo que você mentiu. Então, ali ele estava mostrando o quê? Uma falsa obediência, né? Diante das pessoas, falando de boca para fora que estava obedecendo, mas mentindo. E ali ele caiu duro no chão. Passado mais ou menos umas 3 horas, chega a esposa para procurar o marido, porque o marido caiu morto no chão e não voltou para casa. E aí ela foi ver o que tinha acontecido, porque ele foi lá entregar a oferta e não voltou. E quando ela chega, Pedro faz o teste com ela. E falou, né?
você entregou tudo? Todo o valor da propriedade? Ela falou, sim, entregamos tudo, tudo. E ele falou, seu marido está ali sendo levado, e você daqui a pouco vai cair dura e vai ser levada junto com ele. E assim aconteceu. Os dois caíram duros no chão, porque mentiram, enganaram, né, o Espírito Santo de Deus, mostrando uma falsa obediência. Então, o Senhor, ele não negocia com mentira. E esse foi um princípio que eu sempre tive muito forte, desde que, eu até contei para as irmãs no dia do nosso culto de mulheres, né, que desde que eu aceitei Jesus, ainda menina com 16 anos, eu falava, quem mente é filho do diabo, quem mente é filho de Satanás, porque o diabo é o pai da mentira. E eu falava para o povo, né, era naquela época de telefone fixo em casa, e meu irmão muito namorador, adolescente, eu fui para a igreja, e meu irmão não tinha sido ainda, né, de Jesus, não tinha ainda se entregue a Jesus, e aí a namorada dele ligava lá em casa, e aí quando ela ligava, eu falava, foi para a festa, saiu com fulano, eu entregava ele todinho, aí ele ficava doidinho, começou a aprender, porque ele sabia que eu não mentia, começou a sair e desligava o telefone da tomada. Aí quando eu e a Amor começamos, né, a corte, a Amor me ligava, às vezes, o telefone ocupado, aí depois ele falava para mim, uai, Vanessinha, não consegui falar com você, tal, o telefone estava dando ocupado. Eu falei, estou pegando, é o meu irmão, que está desligando o telefone da tomada, ainda atrapalhando aqui o rolê atrapalhando nosso rolê. A gente ficava tanto tempo no telefone naquela época, né? Minha mãe vivia perturbando, né, marido? A minha mãe vivia perturbando, porque era o telefone fixo, né, de casa, a gente ficava assim, em pé, ou sentava na cadeirinha, né, gente? Ô, luta. Não tinha WhatsApp, não tinha mensagem, não tinha nada. E aí, aqui, a gente vê aí eu falando outro exemplo, aí o chefe, eu novinha, desde 14 anos eu trabalhava, né? Aí o chefe, Vanessa, se fulano ligar, você fala que eu estou em reunião. Aí eu falei, chefe, eu agora aceitei Jesus, eu não posso mentir. Gente, mas é aquele negócio do primeiro amor, que você está assim, né? É esse primeiro amor que tem que ter no nosso coração de novo. Que a gente não negocia nada, a gente quer Jesus, a gente conheceu esse Deus verdadeiro e nada mais importa. Pode perder o emprego, você pode ficar mal com os outros, você não está nem aí, a não ser agradar a Deus. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração, voltar esse primeiro amor, esse temor do Senhor, né? Mical, 2 Samuel 6. A palavra do Senhor vai nos dizer que Mical estava observando da janela, enquanto Davi, o rei Davi, estava celebrando. E a Bíblia diz assim, que ele estava dançando com todas as suas forças. Gente, imagina dançar com todas as suas forças. Eu fiquei imaginando. Ele devia estar fazendo assim uma serelepice muito grande, dançando assim muito doidinho, muito estranho, que era com todas as forças dele. E ali ele estava celebrando porque a arca do Senhor estava sendo trazida para a cidade dele, para a cidade de Davi. E eles estavam todos celebrando, cantando hinos e celebrando ali ao Senhor. E a Bíblia diz que quando chegou no campo de visão de Mical, que estava na janela, Mical era a esposa de Davi, né, a filha de Saul. E aí a Bíblia diz que quando ela observou, a Bíblia falou assim, que ela desprezou Davi no seu coração. E observa, gente, ela desprezou no coração, ela não desprezou na frente dos outros. Ela não chegou lá e falou, depois ela falou para ele, em casa, na intimidade do lar, mas ela não desonrou na frente dos outros. E aí quando ela chega para Davi e fala, você estava dançando, isso é postura de um rei, ficar dançando desse jeito, até mostrou um certo ciúme, porque ela fala, né, você estava se aparecendo ali para as servas, e não sei o quê, e nananã, e ele fala, eu estava dançando para o meu Deus, eu estava celebrando com todas as minhas forças ao meu Senhor, e a Bíblia fala, gente, que Mical nunca teve filhos, nenhum filho. A madre dela foi fechada, porque ela desprezou Davi no coração, enquanto ele celebrava a Deus. A gente tem que ter muito cuidado, porque não é natural que isso aconteça. A gente vai dizer que é normal, porque a gente começa a achar que as coisas são normais, o que não deveria ser. A gente começa a desrespeitar, a desonrar as coisas de Deus. A gente começa a tratar o santo como se fosse profano. E isso é muito sério, porque a Bíblia diz, por mais que tenha exemplos aqui que são do Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus ele é o mesmo, ele é imutável. É um dos atributos de Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele vai ser o mesmo para sempre. Os princípios que a gente aprende na palavra, eles são válidos. Quer seja o Antigo Testamento, quer seja o Novo Testamento, o Senhor não muda. Os princípios são os mesmos, né? E outro exemplo, Miriam.
Números de 12, capítulo 12, de 1 a 10, fala que Miriam e Arão começaram a armar contra Moisés, porque ficaram enciumadinhos, porque Moisés liderava o povo, e eles pensavam, Moisés está pensando o quê? Que Deus só fala com ele? Deus fala com a gente também. E começaram a fazer um complôzinho ali, falando de Moisés. E aí o Senhor ouviu, naquela época, o Senhor falava através da nuvem, né? E aí o Senhor falou para Moisés, Moisés, vai lá na tenda do encontro com Miriam, com Arão, e eu vou conversar com vocês. É ali resolver um BO, né? Uma reunião que... Reunião, vamos fazer uma reunião. Não, eu queria falar outro nome, que eu esqueci. Um gabinete, né? Vamos fazer um gabinete. E aí desceu lá. E ali, gente, o Senhor deu uma lavada. Essa eu tenho até que ler, gente. O Senhor deu uma lavada. Deixa eu ver aqui onde que está isso. 12, Números 12, que ele diz assim, ó, a partir do versículo 6, quando estava na reunião. Então disse Yahvé, ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões, e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que eu procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele eu converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousaste falar contra o meu servo Moisés? Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou o seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. E ali acaba que depois a gente vai ver que quem orou para que fosse limpo da lepra foi justamente Moisés. Então aqui eles fizeram um complô, querendo uma posição que Deus não tinha para eles, tocando numa pessoa escolhida por Deus, ungida por Deus. E quantas vezes, gente, a gente não despreza uma autoridade espiritual no nosso coração? Quantas vezes tem uma palavra sendo falada aqui do altar e muitas vezes você está ali no fundo do coração. Gente, isso aqui eu sei que é terrível falar isso, mas amém. Se o Senhor colocou, eu tenho que falar. Mas quantas vezes, às vezes, você não está aí no coração sabe, sem maldade, você vai e fala, para quê? Que desnecessário, pastor, que então falar isso? Nossa, nada a ver, por que a pastora está falando isso? Nossa, mas que nada a ver essa palavra? Gente, isso é desprezar as coisas de Deus. Vocês acham que alguém queria estar aqui no altar, gente, ministrando sinceramente no fundo do coração de vocês? Vocês acham que alguém gostaria de estar aqui com a responsabilidade dessa? Não, mas isso é o quê? É o Senhor que chama, é o Senhor que coloca, é o Senhor, e é no momento dele, é quando Ele quer, da forma que Ele quer, Ele que estabelece reis, Ele que estabelece autoridades, e isso vale, gente, para todas as áreas da nossa vida, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que toda a autoridade foi instituída por Deus, e não é só na igreja, é no trabalho. É na escola, o professor, não é porque é ímpio. Se o chefe é ímpio, mas é chefe, ele é autoridade sobre a tua vida. E é devido a ele honra e respeito. E isso é a Bíblia que vai nos dizer. E quantas vezes a gente está falando mal de chefe? Está ali fazendo complôzinho no trabalho. Vocês imaginam que se você tem um emprego, é porque o seu chefe está lá dando emprego? E, às vezes, no órgão público também, vale a mesma coisa, gente. O salário da gente, de quem é servidor público, vem do governo, e, às vezes, a gente pensa porque vem do governo que estão fazendo favor de pagar, né? E fala mal do chefe. Só que a gente tem que resgatar esses princípios espirituais de novo. Começar a ter mais temor das coisas de Deus. Respeitar a autoridade espiritual, seja ela da igreja ou seja ela secular. São autoridades instituídas por Deus, seja em qualquer lugar, e é devido respeito. Um professor da faculdade, um professor da escola, é devido honra, é devido respeito. Se está falando mal, está pecando, está atraindo maldição sobre a sua vida. Então, a gente precisa se atentar, resgatar esses princípios, porque os princípios espirituais, eles são imutáveis, eles não mudam. Outro exemplo, também envolvendo Moisés, Corá começou a querer fazer uma rebelião também.
estava no meio do acampamento com Moisés. E Corá era um líder religioso ali da época. E ele começa a inflamar o coração das pessoas contra Moisés, desse mesmo jeito. Quem é esse Moisés? Ele está pensando que ele é quem? Que Deus só fala com ele? Ele está pensando que ele é o quê? Que ele vai ser o maioral aqui, vai mandar e vai desmandar, e vai ser príncipe sobre nós? E ele começa a inflamar de maneira que 250 homens se encheram de arrogância. A Bíblia fala que eles se encheram de arrogância e se insurgiram contra Moisés. E ali é quando o Senhor coloca, o Moisés coloca nas mãos do Senhor e fala: Senhor, vê aqui essa causa, eu nunca fiz nada contra eles, eu nunca fiz nenhuma maldade, nada contra esse povo para eles estarem agindo assim. Mostra para eles de quem que o Senhor está do lado, quem é que o Senhor instituiu como autoridade aqui, quem o Senhor escolheu para falar. E ali é quando a terra abre e faz um grande buraco e engole todos eles. Corá e os 250 homens foram engolidos ali pela terra, né? Então, a gente vai vendo na Bíblia inúmeros exemplos. E, por fim, o próprio Moisés, gente, que era um servo do Senhor, que ele mesmo fala, é o mais fiel dos meus servos, é Moisés. Com ele eu me apresento face a face. Com ele eu não preciso de intermediário, de profeta, de sacerdote, eu falo com ele face a face. E ele não escapou de também sofrer a penalidade pela desobediência a Deus. A gente vê em Números 20, o Senhor dá uma direção, o povo estava com sede, atormentando o juízo de Moisés. A gente quer água, o Senhor nos trouxe aqui para morrer desse deserto de sede. E Moisés, irado já, né, com o povo, o Senhor dá uma direção para Moisés. Moisés, você bate na rocha, pega Arão, vai diante do povo na rocha, bate 2 vezes na rocha. Bate na rocha não. Fala a rocha e ela vai dar água. Ele fala a rocha, fala. E aí Moisés, irado, bateu 2 vezes com o cajado na rocha. E aí, quando brotou água, ele ainda pagou sapo para o povo, né? Ainda começou a reclamar: vocês querem água? Tá aí água, não sei o quê. A Bíblia fala que ele ainda falou brigando com o povo, né? Revoltado. E aí, o que acontece? Quando ele faz isso, a palavra do Senhor diz para ele: porque você não honrou a minha santidade e a minha palavra diante dos filhos de Israel, você não vai fazer o povo entrar na terra prometida. Gente, você já pensou? O Senhor se sentiu desonrado, desonrou a santidade de Deus, porque ele era tão íntimo de Deus. Gente, ele conhecia a Deus face a face. A quem muito é dado, muito será cobrado, porque a gente pode até pensar: gente, mas Moisés fez tudo aquilo, nadou e morreu na praia. Mas olha o nível de intimidade que ele tinha com o Senhor, de conhecer o Senhor face a face, de ouvir a voz do Senhor, de ter já pensou? Uma pessoa falar mal de você e você querer se levantar contra você, a terra tragar ele? Eu acho que ele foi se enchendo, gente. Acho que ele pensou assim: Deus está comigo, eu sou assim o queridão de Deus, né? Nada vai me acontecer, nada me abala. E aí foi onde deu ruim. Foi onde deu ruim porque eu acho que ele pensava que ele era a exceção. E não é porque a regra vale para todo mundo. E aconteceu isso. Então, a obediência parcial, ela é desobediência. Não existe obediência pela metade. Ou obedece plenamente, ou não obedece. Ou Deus está 100%, ou Ele não está. Não existe metade, meio termo, não existe negociação. O Senhor, Ele dá instruções claras. A obediência tem que ser total. E é no coração. Não adianta também fingir que está obedecendo e o seu coração não está obedecendo. Então, vocês viram o tanto de gente que perdeu promessa do Senhor, perdeu de viver coisas extraordinárias em Deus, porque não obedeceu. Então, eu creio muito que o Senhor tem instruções específicas para os nossos dias de hoje. E cada um de nós vive um momento na sua vida. E aí você pode perguntar: tá, mas como que eu vou saber quais são as instruções específicas que Deus tem para a minha vida nesse momento que eu estou vivendo? Primeiro, lê a palavra de Deus, porque lendo a palavra o Senhor já vai te dar a direção de como se comportar. A própria Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, ela é que vai iluminar e vai direcionar por onde a gente deve seguir, né? Para que a gente não caia em tentação, para que a gente não faça
coisas que desagradem ao Senhor. Mas também existem instruções específicas que o Senhor vai falar diretamente com você. E para que você ouça essas instruções específicas, você tem que ser íntimo de Deus. Porque Ele não vai se revelar a você se você não buscar. Ele não vai dar instruções se você não perguntar. Então, vocês podem ter certeza que antes da gente trazer a palavra para vocês, o Senhor fala muito com a gente, né? E eu, quando estava preparando essa palavra, eu perguntei para o Senhor, Senhor, quais são as instruções específicas para a minha vida, para esse tempo que eu estou vivendo? O que o Senhor quer que eu faça? E eu fui anotando. E fui tomando lapada, porque é desse jeito, a gente toma lapada. Quando você pergunta, Deus fala, porque a Bíblia fala, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor. Então, quando a gente bate, Ele abre. Quando a gente busca, a gente encontra. Então, não adianta só chegar de maneira, para cumprir um protocolo, chegar diante do Senhor, ai, Senhor, abençoa esse dia, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, guarda todo mundo, meio que aquela oração religiosa, só para dizer que não orou, que não buscou a Deus, sabe, só aquela oração rápida que sai de casa correndo, isso não é relacionamento com Deus. Aí Deus não vai revelar, não vai revelar nada, não vai dar direção, aí você vai viver uma vida religiosa, de ouvir a palavra no domingo e de viver do que você ouve na igreja ou nas pregações que você escuta no YouTube. Mas quando você tem uma vida que realmente você busca um relacionamento com Deus, Ele vai falar, Ele vai dar instruções específicas, Ele vai liberar promessas. E se você não tem promessa, porque às vezes você fala assim, mas eu não tenho nem promessa. Gente, Deus, Ele libera promessas sobre a nossa vida. Ele libera. Então, escuta, busca de Deus. E se você não se recorda de nenhuma promessa, vê na palavra. Quais são as promessas que o Senhor tem aqui? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E você vai ver que toda promessa que Deus dá, tem a promessa e tem a instrução. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A promessa é o quê? Será salvo tu e a tua casa. O que tem que fazer? Crer no Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na tua tenda, na tua casa. Faz prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Então, qual é a promessa? Bênção sem medida. Prosperidade. E qual é a instrução? Trazer os dízimos à casa do Senhor. Então, a gente vai vendo, a outra palavra do Senhor também diz assim, outra promessa, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O que tem que fazer? Querer e ouvir. E ouvir é não apenas ouvir e não fazer nada, porque a fé sem obras é morta. Então, tudo na palavra do Senhor envolve ação. A gente tem que agir de acordo com o que a gente diz que crê. Amém, gente? Glória a Deus. Então, que você possa refletir. Refletir aí na sua mente. O que é que você está precisando fazer para alinhar a sua vida? O que precisa ser feito para colocar a sua vida em ordem? Quais são as instruções que às vezes Deus deu e você inventou na sua cabeça ou contou uma historinha dizendo que não foi Deus, não. Que isso aí é um trem muito estranho para Deus direcionar a fazer isso. Então, que você possa trazer à memória agora promessas antigas, sonhos esquecidos, que você possa trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Quais são os sonhos que o Senhor gerou no seu coração? Às vezes há muito tempo que você nem lembra. Coisas que você sonhava em alcançar e você parou de sonhar. E você fala, não, mas isso aqui não é para mim. Traz à sua memória hoje o que pode te dar esperança. Traz à sua memória sonhos, promessas. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir cada uma delas. E a palavra do Senhor diz, ainda que alguns considerem como tardio, o Senhor não demora em cumprir. O tempo dele é perfeito. A gente falou sobre isso, né? Sobre o kairós de Deus. Cadê o Júnior? Júnior, vem, Júnior. Estou aqui, ó, já finalizando aqui. Eu estou esperando aqui a musiquinha para nós orar pelo povo. E é isso. Então, que a gente possa trazer à nossa memória essas promessas. Hoje nós vivemos coisas, porque o Senhor também faz isso. Ele nos abençoa quando a gente tem uma vida entregue ao Senhor. Ele nos abençoa com coisas que às vezes a gente nem pediu. Ele dá além, Ele vai além. E hoje a gente vive muitas coisas que a gente não pediu. E eu lembro que eu e a Amor sempre fomos da igreja desde muito pequenininho, né? Inclusive, Amor, escuta essa. O piscineiro foi lá em casa, né, limpar a piscina. Aí ele falou assim,
A gente conversando, né? Ele, nossa, glória a Deus, né, Vanessinha, que vocês têm aí o Marquinhos, que ele chama de Marquinhos, porque o Marquinhos, que é uma pessoa de Deus em casa, né? Tipo assim, né? Oi, quase que eu falei oi, né? Eu falei assim, sim, glória a Deus, tem o Marquinhos, né? Porque ele que levou, tipo, como se ele que tivesse levado a gente para a igreja, amor. Ele falou nesse sentido, que levou vocês para a igreja, né? Eu falei, não, Val, ele não levou a gente para a igreja, não. Quando eu conheci Amor, eu fui lembrando ele, porque o meu piscineiro, eu trabalhei com ele quando eu tinha 18 anos. Eu trabalhava na Fundação Bradesco e ele era quem fazia as manutenções na Fundação Bradesco. Então, eu cheguei a trabalhar com ele também. Ele era da manutenção e depois que eu me formei na Fundação Bradesco, eu fui chamada para trabalhar lá. Então, eu trabalhei lá também muitos anos, na secretaria, e ele era da manutenção geral. E eu fui contando para ele, eu falei, Val, quando você me conheceu, aquela época lá, eu já servia a Deus, é porque tu não está lembrando. Eu fazia culto nos intervalos da escola. Eu aceitei Jesus com 16 anos e eu instituí o culto no intervalo da escola. E eu e Amor nem se conhecia enquanto eu estava lá na minha escola, fazendo o que Deus me mandou fazer, reunindo, fazendo culto. Ele estava fazendo a mesma coisa na escola dele. Então, Deus, ele não une só pessoas, ele une propósitos, né? Coisas que a gente vivia sem se conhecer. Eram as mesmas coisas. Aí eu falei, Val, sério, Vanessinha? Eu falei, sério? A gente se conheceu na igreja. Aí contei para ele a história toda, né? E é lindo da gente ver isso, que vale a pena perseverar, vale a pena passar por lutas, mas perseverar em Deus. Perseverar em Deus. E eu lembro que nessa da gente muito novinho na igreja, o Ministério da Fé cobrava muito da gente, a gente já compartilhou com vocês algumas coisas. A gente tinha que estar na igreja de segunda a segunda, todos os dias tinha uma programação na igreja. Segunda era o culto do não sei o que lá do milagre. Na terça era a igreja nos lares. A gente era obrigado a ser líder da igreja dos lares. Na quarta-feira era o culto da fé do impossível. Na quinta era o treinamento avançado de líderes. Na sexta a gente liderava os adolescentes. No sábado era o culto de jovens. No domingo tinha a escola bíblica dominical de manhã e à noite. E a gente que era liderança tinha que estar todos os dias. E aí eu casei. Deus me abençoou de começar a fazer a faculdade de Direito, que eu ganhei uma bolsa de estudos, né, que eu já contei o testemunho para vocês. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei na liderança, né, na minha discipuladora, que era a pastora da igreja, e eu falei assim, pastora, eu quero um momento com meu marido, eu quero, tipo assim, me dá 2 dias de folga na semana, porque a vida era essa, gente, eu trabalhava o dia todo e de noite era igreja. E eu pedi uma folga para curtir o meu casamento, eu tinha acabado de casar, novinha, queria tempo, né? E eu lembro que a gente foi massacrado. Eu falei, não, me libera da igreja nos lares, pelo menos. E aí, logo eu comecei a fazer faculdade, e comecei a fazer faculdade pensando na igreja. Eu falei, não, então eu vou fazer faculdade só nos dias que não tem cultos principais. Então, eu fazia faculdade 3 vezes só na semana. Que isso, inclusive, me fez terminar em 7 anos, o que era para ser em 5, né? E aí eu fiz assim, quando eu cheguei para a pastora para contar isso, que na sexta-feira, no culto de adolescentes, eu não estaria do lado do meu marido, na liderança do culto de adolescentes, ela falou para mim assim, você está deslumbrada com a sua faculdade. Você está deslumbrada com a sua faculdade, e se você for pedra de tropeço no ministério do seu marido, você vai para o inferno. Gente, eu saí de lá chorando, me acabando de choro. Eu falei, meu Deus, eu não posso fazer uma faculdade. E o que aconteceu, gente, que passado alguns anos, né, o combinado com a Amor era que eu ia fazer faculdade primeiro e depois ia ser ele, porque a gente não tinha como, os meninos pequenos, né, ele cuidava. Eu falo que eu terminei a faculdade com 3 diplomas. Eu tive o Davi e a Bia durante a faculdade. E terminei com o diploma e os 2 menininhos. Então, esse varão valoroso cuidava dos menininhos para mim, enquanto eu estava na faculdade. E acabou que um dia ele falou para o Senhor, eu me arrependo, Senhor, de ter dedicado tantos anos da minha vida para o Senhor, não ter estudado para um concurso, de não ter, né, me dedicado para trabalhar, para ter um emprego melhor. Ele falou um dia isso, que se arrependia, porque se tivesse estudado, talvez nossa condição financeira seria melhor naquela época. E aí, gente, o que Deus fez? Meu Deus. Amor não tem nem curso superior, porque ele não conseguiu fazer, porque quando eu formei, eu consegui bolsa de estudo, quando eu terminei, a gente não tinha dinheiro para pagar, e ele nunca conseguiu uma bolsa de estudos, então ele não conseguiu formar. Mas Amor ganha muito melhor, gente, do que tanta gente que tem curso superior, do que eu mesma já ganhei na minha vida inteira. Então, assim, Deus não fica devendo nada para ninguém.
Vale a pena perseverar, vale a pena passar pelo processo, vale a pena passar pela prova, vale a pena obedecer instruções específicas de Deus, vale a pena a gente fazer a obra de Deus, porque por mais que a gente teve uma liderança opressora, e é o que eu peço ao Senhor, que nós não sejamos assim com vocês, que a gente possa liderar em amor, sem colocar peso em ninguém, porque a obra de Deus ela é feita com alegria, ela não tem que ser feita com peso, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor, na vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu não sei qual a época que eles estão vivendo, Senhor, qual o tempo que eles estão vivendo, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece todas as coisas. Antes mesmo de abrirmos a nossa boca, Senhor, o Senhor já sabe. E eu venho orar a Deus para que o Senhor possa, em nome de Jesus, fortalecer, ó Pai, os teus filhos na caminhada. Libera, Senhor, renovo. Libera, Senhor Deus, força, vigor, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, se revela a cada um. Se revela como Pai, se revela como Filho, se revela como Espírito, Pai. Espírito Santo de Deus, toca na vida dos meus irmãos. Dá instruções claras, ó Pai, específicas para o tempo específico que cada um está vivendo. Pai, se houve quebra de princípios, se houve em nome de Jesus, iniquidade, desobediência, ó Pai, transgressões, que o Senhor, em nome de Jesus, libere, Senhor Deus, perdão, que o Senhor possa, em nome de Jesus, derramar o teu sangue do alto da cabeça até a planta dos pés. A tua palavra diz que ainda que o nosso pecado seja vermelho como a escarlate, que o Senhor o tornará mais balvo do que a neve. Pai, não existe pecado que o Senhor não possa perdoar, não existe iniquidade que o Senhor não possa perdoar, e nós oramos, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, lave o teu povo no sangue precioso de Jesus, e que no período, ó Pai, que eles estão vivendo o processo, esperando o cumprimento de promessas, que o Senhor possa, em nome de Jesus, liberar, ó Pai, a força que eles precisam para obedecer, que eles não venham duvidar, ó Pai, que eles não venham retroceder, que eles não venham, ó Pai, em nome de Jesus, obedecer de maneira parcial e perder a bênção do Senhor. Pai, que haja, Senhor, obediência completa, que não seja obediência pela metade, que haja corações rendidos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, move cada coração, ó Pai, que sejam corações contritos e quebrantados, ó Pai. Oh, a tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado que o Senhor não vai desprezar. Espírito Santo de Deus, nós não queremos, ó Pai, sermos orgulhosos, nós não queremos, ó Pai, perder, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, achando que nós somos mais especiais do que nós realmente somos, achando, ó Pai, que as leis não se aplicam a nós, que os princípios não se aplicam a nós, que por algo que fizemos para o Senhor, nós ganhamos algum tipo de direito, de estarmos isentos disso. Espírito Santo de Deus, nos perdoa, passa com teu prumo, Pai, aqui na tua igreja, e nos alinha, nos ajusta. Nós queremos, ó Pai, agradar o teu coração. Não importa, Pai, se agradamos aos homens, mas nós queremos agradar o teu coração, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes que falamos mal de autoridades, sejam, ó Pai, espirituais, sejam terrenas. Nos perdoa, Jesus. Nos lava com teu sangue. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos, ó Pai, perecer, mas que pela tua graça, Pai, nós sejamos, ó Pai, livres, poupados, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Nos dá, ó Pai, em nome de Jesus, corações que te obedecem, ó Pai, que se rendem, que antes de render os nossos lábios, o nosso corpo, que o nosso coração seja totalmente rendido ao Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, nós te agradecemos. Aleluia.